Senhor Jesus, nesse dia em que nós fazemos memória do Teu corpo, que é nosso alimento de vida eterna, dai-nos, Senhor, a graça de cada um sermos Eucaristias vivas para os nossos irmãos e irmãs. Que assim, com Eucaristias vivas, inspiremos a todos a viverem a justiça, a misericórdia, a partilha e o amor. Amém. Paz e bem, meu irmão, minha irmã. Hoje é quinta-feira, quinta de Corpus Christi, dia 3 de junho de 2021. Na data de hoje, em 1963, foi a morte do Papa João XXIII, Papa que convocou o Concílio Vaticano II. Também, hoje, nós celebramos em todo o Brasil Corpus Christi, Corpo de Deus. É uma solenidade, uma festa bonita, para que nós recordemos e valorizemos cada vez mais, não percamos o amor a Cristo Eucarístico, que é para ser por nós alimentados, é o nosso alimento, né? E que assim, alimentados por Ele, nós sejamos Eucaristias vivas aos nossos irmãos e irmãs. Que alimentados por Ele, nós busquemos tudo o que fizermos, façamos em sua memória. O Evangelho de hoje, para nossa partilha, é de São Marcos, capítulo 14, os versículos do 12 ao 16, e depois do 22 ao 26, que diz: No primeiro dia dos ázimos, quando se imolava o cordeiro pascal, os discípulos disseram a Jesus: Onde queres que façamos os preparativos para comer a Páscoa? Jesus enviou então 2 dos seus discípulos e lhes disse: Ide à cidade. Um homem carregando um jarro de água virá ao seu encontro. Segui-o e dizei ao dono da casa em que ele entrar: O mestre manda dizer: Onde está a sala em que vou comer a Páscoa com meus discípulos? Então ele vos mostrará no andar de cima uma grande sala arrumada, com almofadas. Ali fareis os preparativos para nós. Os discípulos saíram e foram à cidade. Encontraram tudo como Jesus havia dito e prepararam a Páscoa. Enquanto comiam, Jesus tomou o pão e, tendo pronunciado a bênção, partiu e entregou-lhes, dizendo: Tomai, isto é o meu corpo. Em seguida tomou o cálice, deu graças, entregou-lhes e todos beberam dele. Jesus lhes disse: Isto é o meu sangue, o sangue da aliança que é derramado em favor de muitos. Em verdade vos digo, não bebereis mais do fruto da videira, até o dia em que beberei o vinho novo no reino de Deus. Depois de terem cantado o hino, foram para o Monte das Oliveiras. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. O Evangelho de hoje tem 2 partes. Na primeira, conta a parábola ou a preparação da Páscoa. Preparação para esta Páscoa que hoje fazemos memória. Na segunda, a celebração da ceia, que vai dos versículos 22 ao 26. Segundo Marcos, é quinta-feira, véspera de Páscoa, dia da preparação. De fato, o verbo preparar aparece 4 vezes. O Evangelho de Marcos, como se sabe, é uma longa introdução à narrativa da morte e da ressurreição de Jesus, que sozinha ocupa 1/4 total do Evangelho. Tem-se a impressão que o Evangelho queria nos conduzir a este lugar, onde é a sala, lugar de repouso, em que eu e os meus discípulos vamos comer a Páscoa, onde se celebra a Eucaristia. O Evangelho de hoje sugere 5 passos para nos prepararmos para a ceia do Senhor. Precisamos conhecer a Páscoa hebraica para compreender a ceia cristã, pois esta, celebrada no clima daquela, substitui literalmente. Às vezes, a gente, por sermos ainda, por pouco tempo, certamente, uma igreja de multidão, perdemos a essência de algumas coisas.
Quantas pessoas participamos da missa sem nos prepararmos, de fato, para a missa? E quando digo os 5 passos, é uma proposta para que nós nos preparemos melhor. E dentro dessa proposta, a primeira é conhecer a Páscoa hebraica. Para conhecendo, sabendo que a nossa celebração substitui aquela, a gente saiba de fato, com mais propriedade, o que estamos fazendo. Depois, a relação do Cordeiro Imolado. A nossa libertação custou caro, custou o preço do Cordeiro de Deus, o Jesus Cristo. Às vezes nós estamos tão acostumados que já nos anestesiamos para isso. Não sabemos ou não recordamos que nós, prisioneiros do pecado, da morte, fomos libertados, mas pelo sangue de Cristo, pela vida de Cristo. Depois, a consciência de Jesus. Jesus não foi surpreendido de repente pela perspectiva da morte. Muito cedo, ele a viu no horizonte de sua trajetória e a assumiu como vida doada em nosso favor. Depois, a vontade de Jesus. Jesus não simplesmente sofre os acontecimentos, mas livremente os assume. É a diferença. A morte na cruz não é simplesmente uma tragédia que se abate sobre ele, mas o fruto maduro de sua vida de filho, vivida pelo Pai e pelos irmãos, em favor dos quais ele dá a vida. A sala de cima, como diz o Evangelho. O discípulo deve procurar o andar de cima. O homem com o jarro de água simboliza o introdutor, que conduz o catecúmeno ao batismo e à mesa da Eucaristia, onde Jesus celebra a sua Páscoa. Tema atual nestes tempos de redescoberta da necessidade da iniciação cristã. Será que você e eu, nós, temos a convicção, como diz aqui tão claro o Evangelho, de que devemos preparar para celebrar, que há aqueles que preparam, os que cantam, os que preparam os cantos, os que preparam o espaço para a liturgia, os que preparam os vasos sagrados, os que preparam a leitura, como é bonito. Às vezes a gente chega na igreja e já está tudo preparado. Não é o meu caso, mas os fiéis chegam na igreja e já está tudo preparado. Porque outros prepararam. Outros foram discípulos de Jesus hoje, que foram preparar canto, som, o espaço, o ambiente, e a sala de cima, aonde vão preparar, aonde os que servem no amor se antecipam para preparar o local para que Jesus celebre conosco, para que nós celebremos com Jesus. A Eucaristia, que Jesus instituiu em contexto pascal, é a ceia do Cordeiro, o banquete em que ele se faz nosso alimento, a memória da vida entregue por nós, a bebida da sua vida, o seu sangue dada por cada um de nós, a bebida do seu Espírito, as primícias da glória eterna, a bebida desse Espírito de Deus por cada um de nós, quando nos alimentamos do seu corpo eucarístico. Da última ceia nasceram a Eucaristia, a mesa do pão, e o Evangelho, a mesa da palavra. De fato, os núcleos genéticos da missa e do Novo Testamento. A Eucaristia põe no coração recordar, isto é, no centro da pessoa, o dom que Jesus faz de si, para assumi-lo e deixar que ele nos assimile a si. Só assim alimentamos sempre de novo o que já somos pela fé e pelo batismo. E esta quinta-feira de Corpus Christi, e sempre vem à mente a Quinta-feira Santa, que esta Quinta-feira Santa, Quinta-feira de Corpus Christi, seja um momento para nós redescobrirmos na nossa vida a importância da Eucaristia e redescobrindo, valorizando a Eucaristia na nossa vida, nós busquemos celebrar bem, dando aquele tempo de fato a Deus da Eucaristia, para que nós, celebrando a Eucaristia, sejamos alimentados pela Eucaristia, sejamos transformados pela Eucaristia, motivados pela Eucaristia a ser no mundo o que precisamos ser para a nossa conversão e para a salvação de tantos. Tenha uma quinta-feira de Corpus Christi abençoada. Que Deus abençoe
Fique na graça de Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.